E uma lei de proteção de dados traz desafios às empresas, cidadãos e o governo. A Adriele Nardelli foi conversar com o advogado para explicar como ela funciona. Oi, Adri. Exatamente. Para a gente falar um pouco mais sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou aqui ao lado do Elcio Luktenberg, que é advogado e que vai explicar para a gente um pouco mais, né, sobre esse assunto. E a gente começa falando, né, Elcio, que desde que a lei foi criada, tivemos aí já algumas movimentações que se enquadraram nessa lei e, recentemente, mais um caso inédito relacionado a ela, né? Isso, desde o início a lei ela passou a vigir em setembro do ano passado. Logo após, teve um caso bem emblemático de condenação de uma empresa a pagamento de danos morais pelo uso indevido de dados, né? E, na sequência, agora, vários casos de vazamento, né, que foram relatados, amplamente divulgados. E dia 10, no último dia 10 agora, teve o deferimento de uma busca e apreensão pelo Tribunal de São Paulo, né, para fins de uma investigação, né? Essa busca e apreensão foi feita em uma corretora de planos de saúde. E o objetivo era realmente buscar informações, né, nos computadores da empresa, inclusive a casa de uma funcionária, né, foi objeto de busca e apreensão também, né, eles tiveram que buscar equipamentos lá, e realmente para descobrir se realmente estava acontecendo o uso indevido dos dados dessas pessoas, né. Agora, então, já temos esses primeiros exemplos, né, de que a lei efetivamente está em vigor, está funcionando. Vamos, então, recordar, explicar novamente que lei é essa, né, o que ela abrange. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio justamente para regulamentar o que acontece com os nossos dados, pessoas físicas, né? Todos nós, em geral, tanto no setor privado quanto no setor público. Porque até então o que acontecia, aliás, né? Havia uma grande captação de dados, uma grande coleta de dados, né? Através dos nossos aparelhos telefônicos, em formulários diretamente nas empresas, formulários online, e esses dados eram amplamente utilizados pelas empresas, pelos próprios órgãos públicos, sem nenhum controle, né? Gerando até situações assim de influência, né? Nas redes sociais, né? De direcionamento de campanhas, de propagandas e tal, coisas que muitas vezes as pessoas não queriam. Então, a gente não tinha mais a capacidade de decidir quais dados nossos estavam ou não expostos, né? A gente não tinha nem como demandar junto às pessoas jurídicas, né, alguma modificação dessa situação. Então, a lei veio justamente, né, inspirada na legislação europeia, né, na regulamentação europeia, que é vigente desde 2018. Essa lei veio para regulamentar a situação dos nossos dados e dar o poder à pessoa física, né, mesmo, de poder decidir o que vai ter ou não na rede relacionado aos dados pessoais dela. Agora, então, toda pessoa física pode se valer dessa lei, né? Como é que faz? Em que situações pode se utilizar essa lei? Então, sempre que a pessoa física entender que pode existir, né, existe a possibilidade, né, de que uma empresa ou um órgão público está usando indevidamente seus dados, né, ela pode acionar diretamente essa empresa ou órgão da administração, ela pode ir diretamente ao judiciário, né, pode ir à ANPD também, né? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está se estruturando ainda, né? Então é mais difícil um pouco de acessar através da ANPD, da autoridade. Mas assim que ela estiver estruturada, pode então buscar. E também, se for relação de consumo, né? Se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, também a pessoa pode buscar o PROCON e o PROCON vai acionar a empresa, né? De todas essas vias, né? O direto é a pessoa diretamente na empresa, né? A empresa vai ter que possibilitar um canal de comunicação para que a pessoa possa fazer a denúncia ou apresentar a demanda dela, e pelas outras vias a pessoa só procura o Poder Judiciário ou o órgão fiscalizador para que eles tomem as medidas daí. Muito obrigada, né, Elcio? Informações muito importantes aí para atualizar a gente em relação a essa lei tão importante aí que foi aprovada. Voltamos ao estúdio.